Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre a natureza jurídica dos tribunais de contas, especificamente o TCU, que é objeto do nosso estudo. Bom, qual é a natureza jurídica do TCU? O TCU, pessoal, ele é um órgão administrativo. Primeiro ponto, é um órgão administrativo. E ele é integrante da administração pública direta. Ademais, é um órgão que não tem personalidade jurídica própria. Então, ele não tem personalidade jurídica própria. A sua personalidade jurídica é a do ente federativo da pessoa de direito público, do ente federativo que ele integra. Então, o Tribunal de Contas da União, ele tem a personalidade jurídica dele é da União, os estaduais do Estado, né? E o dos municípios também será do Estado, considerando serem esses órgãos estaduais, e o TCM São Paulo e o TCM Rio serão, então, a personalidade jurídica dele será a personalidade do município do Rio de Janeiro, do município de São Paulo. Bom, por conta de não ter personalidade jurídica própria, eles não têm capacidade processual. Eles não podem figurar, né, em juízo. Mas quem vai figurar em juízo será a União como a pessoa jurídica que detém a personalidade. Entretanto, o STF admite a participação do TCU em determinadas situações, a participação processual, né, em determinadas situações. Por exemplo, naquelas situações em que ele tem que responder controvérsia acerca das suas próprias competências. Então, quando o TCU, né, tem um processo que versa sobre as suas próprias consequências, as suas próprias competências, o STF já afirmou o entendimento de que, nesse caso, o TCU poderia figurar no polo de uma demanda judicial. Em demais situações, não. Tá? Nas demais situações, quem vai figurar no polo da demanda será o ente da federação, aqui o tribunal integra a administração, TCU, né, a União. Eles não têm, pessoal, e aí, outra coisa que faz, desculpe pela pausa, mas eu estava vendo aqui exatamente o material que preparei para vocês para seguir, eu gosto de seguir aqui ele na sequência que fica mais fácil vocês acompanharem. Uma questão bastante controvertida é se o TCU ele integra ou não, né, o poder legislativo. Nós temos duas correntes que contam com doutrinadores de peso. A primeira corrente diz que sim, que o Tribunal de Contas faz parte do legislativo, né? Então, alguns argumentos favoráveis a essa corrente. A seção constitucional que trata do TCU, né, trata sobre os tribunais de contas, a seção número 9, ela está inserida no capítulo que trata do poder legislativo, que é o capítulo 1 do título 4 da CF. O titular do controle externo é o próprio legislativo, diversas leis abordam os tribunais de conta juntamente com o legislativo, como, por exemplo, a LRF. José Carvalho dos Santos, né, o Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, né, doutrinador famoso em direito administrativo, é um dos que defendem essa corrente. Ademais, pessoal, há um forte argumento também favorável a essa corrente, que é a Emenda Constitucional número 95 de 2006, que tratou do teto dos gastos, e ela expôs expressamente que o Tribunal de Contas faz parte do Legislativo, conforme determinado no artigo 107 do Ato das Disposições Transitórias, ou seja, o ADCT, tá? E aí nós teríamos essa primeira corrente. Entretanto, há uma segunda corrente, que é a corrente predominante, que diz que os tribunais de conta eles não pertencem ao poder legislativo, que eles têm uma posição dentro da administração pública semelhante à do Ministério Público, ou seja, que eles são um órgão constitucional com atribuições próprias e que são alheios, que são independentes dos demais poderes. Entre argumentos, né, favoráveis a essa segunda corrente,
a gente pode citar, por exemplo, vou citar aqui alguns, tem outros mais no material que preparei para vocês, que a CF ela não dispõe expressamente que o Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo. A Constituição assegura aos tribunais de contas competência para fiscalizar todos os poderes, até mesmo o Legislativo e o Judiciário. E um argumento também bastante forte é o próprio texto constitucional, que lá em seu artigo 44 dispõe que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, a própria Constituição exclui, né, o TCU do poder legislativo, da estrutura do poder legislativo, ao definir no artigo 44 que integram o poder legislativo, né, o Congresso Nacional, composto pelas duas casas. O que acontece, pessoal? É importante dizer que não cabe também recursos ao poder legislativo das decisões tomadas pelos tribunais de contas. Então, o poder judiciário, ele, por exemplo, o poder legislativo, se o TCU toma uma decisão, você não pode recorrer dessa decisão ao legislativo. E se ele fosse subordinado, talvez houvesse, né, ou se ele pertencesse ao legislativo, poderia haver o entendimento de que das suas decisões caberia recurso ao Congresso Nacional, por exemplo, coisa que não acontece. Entretanto, o Poder Judiciário, né, devido à inafastabilidade do Poder Judiciário, a inafastabilidade da Justiça, o Poder Judiciário ele pode rever uma decisão, tá certo, proferida pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas, perdão, mas não em relação ao mérito, né? Não cabe ao Judiciário, não é permitido ao Judiciário reavaliar uma decisão proferida por qualquer das cortes de conta no que tange ao mérito. A única coisa que cabe ao Judiciário analisar é se houve alguma ilegalidade, e aí dessa forma ele vai anular a decisão do tribunal por vício de ilegalidade, sem adentrar no mérito da questão, tá certo? Ele não pode alterar o conteúdo daquela decisão tomada pelo TCU, certo? Então, por exemplo, se um tribunal de contas, ao julgar as contas do administrador, encontrar irregularidades e, portanto, julgar irregulares, o Poder Judiciário não pode mudar isso, não pode dizer que as contas são regulares, tá? O que ele pode fazer é, se identificar alguma irregularidade, ele pode anular a decisão, mas jamais mudar o que decidiu o TCU. Portanto, se o TCU diz que as contas são irregulares, não cabe ao Judiciário dizer que são regulares ou não. Basta ele, né, fazer a análise para ver se há alguma irregularidade, e se houver, ele vai anular a decisão, ele vai anular aquele julgamento e o TCU proferirá outro julgamento. Além disso, pessoal, a garantia, né, uma outra questão que corrobora com essa tese de que o TCU, os tribunais de contas, não integram o legislativo, é o fato de que o próprio texto constitucional, no artigo 73, parágrafo 3º, ele assegura as garantias aos ministros e conselheiros dos tribunais de contas, semelhante a dos magistrados, e outorga, né, também aos tribunais de contas quadro próprio de pessoal, jurisdição em todo o território nacional e competência para se organizar internamente e propor iniciativa de lei sobre matéria de sua competência. Então, isso aí, né, são vários argumentos que nos levam ao entendimento de que os tribunais de contas são órgãos independentes, ou seja, não compõem a estrutura do poder legislativo. Tá certo, pessoal? Bom, eles se submetem ao controle pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A gente sabe que o CNJ controla, né, um órgão administrativo que controla todo o poder judiciário. Será que o Tribunal de Contas, por ser um órgão que profere julgamentos, etc. e tal, estaria submetido, especificamente o TCU, ao controle do CNJ? Por certo que não, pessoal, e por uma razão muito simples, o TCU não integra o Poder Judiciário e cabe ao CNJ fiscalizar tão somente o Poder Judiciário. Não existe hoje nenhum Conselho Nacional
que fiscalize os tribunais de contas. A exemplo do que acontece com o Poder Judiciário, pelo CNJ, acontece também, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscaliza os ministérios públicos. Nós não temos um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, por exemplo, que ficaria encarregado dessa fiscalização. Por essa razão, existem algumas PECs, né, tramitando no Congresso Nacional, tá certo? A fim de criar esse tribunal, esse Conselho Nacional que possa fiscalizar as ações dos tribunais de contas, ou seja, um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, né? Então a gente teria aí a exemplo de PECs que estão tramitando no Congresso com esse objetivo, o objetivo de criar um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Nós temos a PEC 28 e a PEC 146, ambas de 2007, né? Então são bem velhinhas já, e até o presente momento a gente não teve julgamento nem favorável nem contra a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, portanto, não há nenhum conselho que fiscalize os tribunais. Então, de maneira resumida, quanto à natureza jurídica do TCU, nós podemos dizer que ele é um órgão, né, de natureza administrativa, que não tem personalidade jurídica, não tem capacidade processual, exceto para a defesa de suas próprias prerrogativas, segundo entendimento firmado pelo STF. Ele não compõe o judiciário nem o executivo, ou seja, ele é um órgão independente, autônomo. Predomina o entendimento também de que não compõe o legislativo. Entretanto, sobre esse tema, como eu disse para vocês, temos divergências, temos duas correntes, uma que diz que ele pertenceria, integraria o legislativo, e outra que não. Ele não é subordinado a nenhum dos órgãos do legislativo. Ele possui autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária, né, o que corrobora com a tese de que ele não pertence a nenhum dos poderes, muito menos ao poder legislativo, nem tampouco ao poder legislativo. Ele tem iniciativa reservada de lei sobre matéria, né, de organização, de estrutura interna. Então, a lei que trata da estrutura interna do Tribunal de Contas é de iniciativa reservada ao próprio Tribunal de Contas, tá certo? Ele é um órgão de extração constitucional, ou seja, ele está previsto na Constituição como um órgão independente, autônomo, que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. O TCU, ele auxilia, mas ele não é um órgão auxiliar, uma vez que ele tem as suas próprias competências definidas pela Constituição, lá no artigo 71, ok? Ele é ligado ao Legislativo para fins orçamentários e fiscais, tá? E não se submete ao controle por parte do CNJ, uma vez que ele não integra, pessoal, o Poder Judiciário. E agora a gente vai falar da natureza e eficácia das decisões proferidas pelos tribunais de contas. A natureza das decisões não poderia ser outra que não administrativa. Então, as naturezas proferidas pelos tribunais de conta, elas têm natureza administrativa, pois os tribunais de contas são órgãos administrativos, certo? As decisões dos tribunais, embora tenham uma natureza administrativa, se elas forem praticadas dentro das regras constitucionais e observadas a competência do tribunal, elas têm caráter impositivo, invinculante para a administração pública, pessoal. Os processos que tramitam perante os tribunais de conta também têm natureza administrativa, né? Eles são uma espécie de processo administrativo, devem seguir as regras dispostas na Constituição, na Lei Orgânica do Tribunal e no seu respectivo regimento. É cabível ainda, pessoal, a aplicação supletiva e analógica de normas ligadas aos processos administrativos, e ainda o próprio Código de Processo Civil pode ser supletivamente aplicado aos processos que tramitam perante os tribunais de contas. O que acontece? Alguns doutrinadores, né, eles chamam os processos dos tribunais de contas relativos às suas funções finalísticas, aquelas funções fiscalizadora, judicante, opinativa, consultiva, de ouvidoria, eles chamam esses processos de controle externo.
apesar de serem uma espécie do processo administrativo, eles são regrados por normas próprias, né, em especial aquelas constantes na lei orgânica e no regimento das cortes. A doutrina, ela divide esses processos de controle externo em 3 tipos, pessoal. Quais são os 3 tipos que a doutrina divide, classifica esses processos de controle externo? Os processos de contas, aquelas contas de governo, de gestão, tomadas de contas especiais, etc. e tal. Processos de fiscalização, auditoria, inspeção, levantamento, monitoramento, acompanhamento, e os processos de registro de pessoal, né? Processos de denúncia, solicitações do legislativo, representações, processos de consulta, por fim, os processos normativos. Essa é a divisão que é feita pela doutrina para a modalidade processos de controle externo, que, segundo a doutrina, são aqueles processos ligados às funções típicas do Tribunal de Contas, ok? Então, a doutrina classifica esses processos, né, como processos de controle externo e traz esses tipos aqui que eu falei para vocês. A gente sabe, pessoal, também é importante dizer isso, que todo e qualquer tipo de processo deve obedecer ao devido processo legal, oportunizando, né, a concessão, oportunizando a prática da ampla defesa e do contraditório, tá certo? As decisões do TCU, elas podem ser atacadas por um recurso administrativo dirigido ao próprio tribunal. Então, o regimento interno do tribunal, a sua lei orgânica, trará a forma, os procedimentos para julgamento desses recursos, que são chamados de apelação administrativa, tá certo, pessoal? Então, é uma apelação administrativa e ela vai representar uma revisão dos aspectos formais e do mérito da decisão, tá certo? Uma vez que transitou em julgado, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União ou por qualquer outro Tribunal de Contas, a gente tem, né, opera-se a chamada trânsito em julgado ou coisa julgada administrativa, tá certo? Representando que aquela matéria não mais poderá ser discutida na seara administrativa. Entretanto, ela poderá, justamente em decorrência do princípio da inafastabilidade da justiça, do poder judiciário, para quem preferir assim, ela poderá ser rediscutida em sede judicial. Haja vista que aqui no Brasil adotamos a seguinte máxima, né? A jurisdição única. Então, somente o Poder Judiciário, né, pode dar a palavra final, pode julgar com caráter de definitividade. Então, portanto, a coisa julgada administrativa não faz coisa julgada judicial, permitindo, portanto, a rediscussão de toda a matéria na sede judicial. Alguns doutrinadores, pessoal, dizem o seguinte, dizem que as decisões do TCU fazem coisa julgada formal, né? E as coisas julgadas pelo judiciário, transitarem julgada, fazem coisa julgada material e aí não podem mais ser rediscutidas em lugar nenhum, ok, pessoal? É importante dizer que o STF ele já afirmou que ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, o Tribunal de Contas pratica ato insuscetível de revisão na via judicial, a não ser quanto ao seu aspecto formal ou tisna de ilegalidade manifesta. Portanto, o Judiciário somente poderá anular a decisão do Tribunal de Contas em virtude de irregularidades formais ou ilegalidade manifesta, jamais sem adentrar no mérito, tá bom? Bom, pessoal, quem pode fazer o controle judicial das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas? Bom, isso está disposto lá na própria Constituição, diz respeito à competência, né, dos próprios órgãos do Poder Judiciário. Então, o STF ele terá competência, por exemplo, para os mandados de segurança, HC, habeas datas e mandados de injunção contra atos ou omissão do TCU. Isso está lá no 102, a linha 1, 102, inciso 1, alíneas D e Q da própria Constituição. O STJ, habeas corpus contra as decisões dos demais tribunais de contas, e os tribunais de contas e os tribunais de justiça, os TJs da vida,
MS e HC, né, e habeas datas contra decisões dos demais tribunais de contas estaduais e distritais, conforme previsto na respectiva Constituição do Estado. As ações ordinárias, aquelas ações iniciais, elas serão, né, propostas perante o juízo de primeiro grau, e aí a gente vai definir a justiça de acordo com o tipo de tribunal. Se for o TCU, Justiça Federal, por força do artigo 109 da Constituição. Se os demais tribunais de contas, todos eles, Justiça Comum, a Justiça Estadual. Tá, pessoal? E as decisões que imputem débito ou multa? Débito, pessoal, é o valor correspondente aos danos causados ao erário público, e a multa tem o caráter punitivo, né, de sancionar aquela pessoa que causou o dano. Quem é que vai executar? Qual é a natureza dessa decisão dos tribunais de conta que impliquem, né, na imputação de débito ou multa? Pessoal, segundo o artigo 71, parágrafo 3º da CF, né, os tribunais de contas, eles, as decisões dos tribunais de contas que imputem multa ou débito, elas têm natureza de título executivo extrajudicial e que, portanto, tem presunção relativa de certeza e de liquidez, tá certo? Então, elas podem ser cobradas na justiça, tá certo? E aí, quem que, já considerando, elas serão executadas na justiça se não forem pagas espontaneamente pelo destinatário dessa imputação, tá? E aí, o que acontece? Quem vai cobrar? Quem vai executar? Quem vai propor a ação de cobrança perante a justiça? O próprio Tribunal de Contas, que aplicou a multa? Não, porque eles não têm competência para executar as suas próprias decisões, tá? Quem vai executar vai ser quem? Vai ser a procuradoria responsável. Então, por exemplo, se o dano foi causado à União, aquele valor deveria ter sido recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, portanto, a AGU, por meio da Procuradoria-Geral da União, da PGU, vai propor a ação para cobrar aquele débito ou aquela multa. Se foi um débito causado, um dano causado à Petrobras, a quem compete executar essa ação, executar essa cobrança do título executivo extrajudicial, que representa uma decisão do TCU impondo débito ou multa à pessoa que causou danos aos cofres da Petrobras. Ora, será a Procuradoria, o advogado da Petrobras, e o valor pago pelo devedor será recolhido em favor dessa estatal. A mesma coisa, pessoal, em relação à Caixa, tá? Isso a gente está falando em relação ao débito, né, ao valor do dano, tá certo? Do dano causado. E em relação à multa, pessoal, em relação à multa, quem vai cobrar, né, a multa também é a mesma pessoa, tá? Então, por exemplo, a União, se tiver o débito ou uma aplicação de multa, o dinheiro deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, e quem vai ter a legitimidade para execução é a AGU por meio da PGU. Se forem os estados ou o Distrito Federal, também o respectivo Tesouro Estadual Distrital, e a Procuradoria Estadual ou Distrital é quem tem a competência para propor a ação de cobrança. Os municípios, a mesma coisa, né? E demais entidades dotadas de personalidade jurídica, o valor vai ser recolhido em favor dessa entidade, e o órgão jurídico, a Procuradoria, né, dessa entidade, é quem vai fazer a cobrança, tá certo? Pessoal, o Ministério Público, seja o Ministério Público Comum, MPF ou MPE, ou o Ministério Público de Contas, eles não têm legitimidade para propor ação, tá certo? Para executar a decisão que imputou multa ou que imputou o débito, o valor de ressarcir os cofres públicos no montante do dano causado. Existe, pessoal, também a prescrição, né? Existe uma prescrição para que seja cobrado, tá, esse débito e essa multa, e o STF, ao enfrentar esse tema, disse que as ações para o ressarcimento ao erário fundada em decisão
do Tribunal de Contas, portanto, um título executivo extrajudicial, né, representado pela decisão proferida pelo Tribunal de Contas, ele é prescritível. Porém, o STF, ao enfrentar esse tema, não disse qual será a prescrição, dizendo apenas que deve ser usada a prescrição da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 1980, que vai dizer 5 anos, enfim, a gente vai se reportar a essa lei para falar da prescrição, ok? Bom, pessoal, em linhas gerais e em breves anotações, era isso. No nosso encontro presencial, a gente detalha com mais riqueza, né, com mais aprofundamento a matéria natureza jurídica, né, das decisões dos tribunais de contas e também a sua eficácia. Muito obrigada, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!